Yeah. Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai resolver um pouquinho, tá? De algumas questões que envolvam domínio, contradomínio e imagem, beleza? Então, nessa questão ela fala o seguinte, ó. Dado dois conjuntos A e B, uma relação de f de A em B é chamada de função se e somente se cada elemento de A possui uma e só uma imagem, certo? Ou seja, a gente está tendo uma relação onde está saindo o elemento do domínio e está levando no contradomínio, que é a nossa imagem, certo? Então, nesse caso, ó, cada elemento de A possui imagem e o elemento de A não pode ter mais de uma imagem, ou seja, ele quer um valor único para cada valor de x, tá? Lembrando, né, que a gente vai ter, ó, o x, que vai ser o nosso domínio, certo? A gente vai ter o conjunto dos y, que vai ser o nosso contradomínio, e nesse caso vai ser a nossa imagem, tá? O contradomínio é igual a imagem, porque ele fala aqui, para cada elemento do domínio, A, né, que ele chamou de A, vai estar correspondendo a só uma imagem, a só um elemento da imagem. Então, vão ser os nossos valores de y, beleza? Então, a gente vai ter que fazer essa relação. Então, essa relação, ó, a função está aplicando, pega um valor aqui no x e leva no y, beleza? Aí ele fala o seguinte, ó. Utilizando os dados informados anteriormente, desenvolva cada item a seguir. Um deles é, determine o conjunto e domínio da função a seguir. Eita, ó. Ele quer o quê? Ele quer resolver, tá? Quando é que essa função possui um domínio. Professora, eu posso dizer que são os números reais? Poderia, tá? Mas a gente vai ter algumas restrições. O que é que nunca pode acontecer? Nunca pode aparecer no denominador, por exemplo, 2, e embaixo nunca pode aparecer um número 0. Então, a gente vai ter que tirar essa possibilidade. Então, a gente vai calcular essas possibilidades, certo? A gente vai ver quando é que essas coisas acontecem. Deixa eu só apagar aqui para ter um pouco de espaço. E, ó, vai ser o seguinte. Então, eu vou pegar a primeira parte, beleza? Porque, ó, na primeira parte, ó, eu tenho que ver quando é que essa parte de baixo, o denominador, vai ser igual a 0, porque eu retiro esse número do conjunto, beleza? Então, ó, quando é que x menos 2 vai ser igual a 0? Então, olhe na parte de dentro, né? Então, quando é que x menos 2 vai ser igual a 0? Quando x for igual a 2, certo? Então, a gente vai ter que pegar valores maiores que 2. Por quê, professora? A gente está trabalhando aí com números complexos? Não, certo? Então, a gente não tem raiz quadrada de um número negativo. Como a gente está trabalhando nos números reais, a gente vai ter que, o valor de x vai ter que ser maior do que 2. Porque se for menor do que 2, vai dar um número negativo e não pode acontecer, tá? E agora a professora acabou, então a gente só retira o número 2? Não! A gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente agora tem uma raiz oitava, tá? De um número, e esse número dentro tem uma característica. Qual seria essa característica? Veja, se a raiz oitava é um número par, então vai ter a mesma regrinha, tá? Do que a gente acabou de fazer. Então, a gente vai ter que encontrar valores maiores que 0, tá? Nesse caso, pode ser igual a 0, beleza? Porque se for 0, não vai ter problema. Raiz de 0 é 0, tá? Se tivesse no denominador, sim, teria problema. Então, ó, a gente vai ter que analisar, né? Quando é que a raiz oitava de menos x mais 7, tá? Isso tem que ser maior ou igual a 0. Então, a gente olha só a parte de dentro. Quando é que menos x mais 7 vai ser igual a 0? Eu posso passar o x que está negativo para o outro lado. Então, 7 é igual a x. Então, ó, para esse resultado acontecer, eu tenho que pegar valores menores ou iguais a 7. Professora, por que menores ou iguais? Porque se for maior do que 7, vai ser uma raiz oitava de um número negativo. E não tem como acontecer, a gente não está trabalhando com números complexos, tá? Números complexos têm raiz negativa. Nesse caso, a gente está trabalhando com números reais. Aí, o que é que acontece? Eu tenho que ter números menores que 7, porque quando eu fizer essa subtração, vai dar um número positivo. E é o que eu quero, beleza? Então, ó, eu vou fazer o quê? O x vai ser menor ou igual a 7, porque se for 7, não tem problema, vai dar 0. E a gente vai ter que x tem que ser maior do que 2.
Então, o domínio da nossa funçãozinha f, tá? F de x, vai ser x maior do que 2 e menor ou igual do que 7. Beleza? E agora, para a gente fazer a próxima questão, é o seguinte. Nessa questão, ó, ele fala assim, ó, na figura, temos o gráfico de uma função quadrática. Determine essa função, tá? E o valor dessa função aplicada no ponto 3. Ô, professor, e agora como é que a gente vai encontrar? Tá? Vê, a questão, ela cantou pra gente aqui, ó. Ela deu esses 3 pontinhos, ó. E com esses 3 pontinhos, a gente consegue encontrar a lei de formação, a função, beleza? Então, ó, aqui, ó, quando x é 0, quando x é 8, o y é 0, porque não tá tocando no eixo y. Aqui, ó, toca no eixo y, mas toca no eixo x? Não. Então, aqui, ó, quando x é 0, o y é 4. E nesse pontinho aqui, toca só no eixo x. Então, quando x é menos 2, o y é 0, beleza? Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Agora, com esses 3 pontos, a gente vai simplesmente fazer um sistema de equações, tá? E vai encontrar qual é a função que passa por esses pontos. E, em seguida, a gente vai aplicar, tá? Os pontos, o ponto que ele quer, que é quando é 3, beleza? Então, eu vou armar aqui, ó, lembrando que a função do primeiro grau, ó, y é igual a ax² mais bx mais c. Aí eu vou te dar 2 dicas. A primeira é, a função é côncava para cima ou côncava para baixo. Se tu não assistiu, eu vou deixar aí no e-card, tá? O link do vídeo que fala um pouquinho sobre a função do segundo grau. Mas, tu que tá ligado, se liga aí. Se é côncava para baixo, eu vou ter que o valor do a, ele vai ser um valor menor do que 0. Então, se na tua questão não der isso, tu fez alguma quantia errada e esqueceu o sinal, beleza? Ó, o valor de b a gente não pode afirmar muito, tá? Mas a gente pode falar um pouquinho do c. O c, ó, quando o x é 0 e o y é 0, vai tocar só nesse ponto, beleza? Então, ó, esse c, ele é o ponto que toca só no eixo y. Ó, esse número 4 aqui, ó, ele tá tocando somente no eixo y. Então, eu já posso afirmar para vocês que o c é 4. A nossa constantezinha é 4. Mas a gente vai encontrar isso, não te aperreia não, mas isso aqui são dicas para tu agilizar na hora da prova, beleza? Aí, vê só, eu só vou escrever, ó, certo? Aqui, ó, esse primeiro ponto. X, lembra sempre do alfabeto, x, y. Então, o primeiro número é x e o segundo é y. Então, ó, 0 vai ser igual a vezes 8 ao quadrado mais b vezes 8 mais c. Nesse caso, eu vou repetir o c só para vocês verem como eu vou chegar, tá? E 0 é igual a vezes menos 2 mais b, que multiplica menos 2, mais c. E o último ponto, ó, x é 0 e y é 4. Então, 4 vai ser igual a vezes 0 ao quadrado, ó, esqueci o quadrado aqui, tá botando, mais b vezes 0 mais c. Então, ó, o que é que a gente consegue ter? Desse aqui, ó, isso dá 0 e isso dá 0. Então, c é igual a 4. Então, eu posso organizar aqui, ó, tá? 0 vai ser igual, ó, menos 2 ao quadrado é 4, 4a menos 2b, ó, menos 2 vezes 1, menos 2, e repete o b, tá? Mais 4. E o de cima, tu vai ter, ó, 0 é igual a 64a mais 8b mais 4. Então, eu posso organizar aqui, ó, essas funções, tá? Aqui, pra gente tentar resolver. A gente vai ter que 64a mais 8b mais 4 é igual a 0. E a gente vai ter que 4a menos 2b mais 4 é igual a 0. Então, dessas duas, a gente, né, tem uma função do primeiro grau, a gente tem que eliminar alguma incógnita, beleza? Então, ó, eu posso dividir a primeira equação por 4 e eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que 16a mais 2b mais 1 é igual a 0. E eu vou deixar a segunda do mesmo jeito. Professora, mas por quê? Porque, vê, eu tenho que eliminar alguma incógnita. E aqui, ó, eu já tenho menos 2b, ó. 2b
menos 2b, já é uma cortada só, tá certo? Então, ó, aqui vai ficar 4a menos 2b mais 4 igual a 0. O que é que a gente faz agora? A gente vai somar, ó. Vou deixar também aqui no final do vídeo, tá? O linkzinho de função do primeiro grau, que dá uma dicasinha sobre essas questões, tá? Então, eu posso eliminar isso daqui, vai ficar, ó, 20a, eu vou somar, ó, 16 mais 4, 20, 1 mais 4 é igual a 5, então 20a mais 5 é igual a 0. Então, a é igual a menos 5 dividido por 20, tá? Eu passei o 5 positivo para o outro lado, ficou negativo, e o 20 multiplicando dividido. Então, simplificando, dividido por 5 em cima e embaixo, vai ficar menos 1 sobre 4. Então, eu achei, ó, que o azinho, esse cara daqui, ele é menos 1 quarto, beleza? Ele vai ser menos 1 quarto. Aí, o que é que acontece? Acontece que agora a gente vai poder substituir em qualquer uma das equações para encontrar o valor de b. Eu vou fazer aqui, certo? Eu vou pegar uma das duas para a gente estar resolvendo. Eu vou pegar a de baixo, ó. 4 que multiplica. Qual o valor de a que a gente achou? Menos 1 sobre 4, menos 2b, mais 4 é igual a 0. Aqui, ó, 4 com 4 cancela, vai ficar menos 1, menos 2b, mais 4 igual a 0. Tu tem R$4, tá me devendo 1, fica 3. 3 está positivo, passa para o outro lado, negativo, beleza? Então, ó, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai ficar, ó, com b vai ser igual a menos 3 dividido por menos 2, beleza? Menos com menos dá mais, então vai ficar 3 meios. Então, ó, deixa eu só organizar aqui. A gente tinha escrito aqui, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. A gente já tinha achado alguns valores. Então, ó, y é igual a menos 1 quarto de x ao quadrado mais 3 meios de x mais 4. Então, a gente achou a função que passa exatamente por esses dois pontos, tá? Então, agora a gente vai substituir. A função disse que era h, então h de x vai ser menos 1 quarto de x ao quadrado mais 3 meios de x mais 4. Então, como ele quer h de 3, certo? Vai ficar, ó, menos 1 quarto vezes 3 ao quadrado, mais 3 sobre 2 vezes 3, mais 4, beleza? Então, h de 3 vai ser igual, aqui, ó, 3 ao quadrado é dar 9, então vai ficar menos 9 quarto. Por quê, professora? Multiplicação de fração é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, tá? Mais 9 sobre 2, mais 4. Resolvendo isso aqui que nem eu já ensinei, tá? Meio pelos extremos aqui, borboletinha. Menos 9 vezes 2, menos 18, mais 9 vezes 4 dá 36, e 2 vezes 4 dá 8, mais 4, certo? Então, vai ficar mais 18 dividido por 8, mais 4. Posso simplificar por 2, vai ficar 9 meios, né? Dividindo por 2, 9 sobre 4, na verdade, mais 4. Aí você vai ficar 16. Ó, então, aí novamente eu faço, ó. Aqui embaixo tem 1, 4 vezes 4, 16. 9 vezes 1, 9, dividido por 4. Aí dá 25 sobre 4, que vai ser 6, algum valorzinho, tá? Então, essa divisão aí eu deixo com vocês, para vocês fazerem. Deixa eu ver aqui, 4,23, tá? Se eu não me engano, vai ser esse valorzinho, mas vocês ficam como atividade para vocês, tá? Estarem fazendo. Mas seria, eu falei 6,2, né? Deixa aproximadamente, tá? Não tem nenhum problema não. Se você quisesse fazer a conta direitinho, ia dar 6,25, beleza?
Mas não tem nenhum problema não. Então, a gente já resolveu a letra B. Agora, a gente vai para a letra C, beleza? A gente vai calcular, tá? Quando é que esse limite vai existir. Pessoal, deixa eu te dar uma dica. Esse polinômio f de x, ele é muito grandão, né? Tipo, x à quinta. Nossa, professor, e aí? Como é que eu vou fazer? Primeiro, a primeira coisa que tu faz quando tu vê limite é tu aplicar o valor na função. Pá! Se der pra resolver, tu resolve. Nesse caso, ele quer f dividido por g. Quando tu colocar raiz de 2 na g, tu percebe que vai dar zero. E eu expliquei lá no comecinho o quê? Que não pode ser divisível e baixo no denominador não pode ser zero. Aí o que é que acontece? Não dá pra gente fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos fatorar esse número? Professora, fatorar? A gente vai fazer uma fatoração de polinômios. Eu vou pegar, ó, x à quinta menos x ao cubo, menos 5x ao quadrado, menos 2x, mais 10, e vou dividir por x ao quadrado, menos 2. Talvez isso facilite muito a minha vida, tá? Uma questão, ela sempre tem um macetezinho, e um dos macetes é aplicar o valor no ponto. Se der errado, não der, nesse caso não existe, né? Porque embaixo vai ser zero. E não existe isso, tá? E limite dividido por zero, que nem o professor da faculdade falava, era zero na prova, tá? Então, se deu zero embaixo, tem que fazer alguma coisa, tem que utilizar alguma manhazinha. E a nossa manha vai ser exatamente essa, fatorar um número por x ao quadrado menos 2, beleza? Vamos lá fazer, ó. Qual é o número que eu multiplico? Lembra sempre, qual é o número que eu multiplico por x ao quadrado que vai dar x à quinta? Ó, x à terceira, tá? Porque repete a base e somos expoentes. Aí, pessoal, no caso agora, o valor daqui vai vir com o valor oposto ao que está aqui, ó. Aqui não está positivo, vai ficar negativo. Professora, mas por quê? Então, deixa eu fazer aqui, ó, 10 dividido por 3. Quando a gente faz essa multiplicação, qual número você multiplica por 3 que chegar perto do 10? É 3. 3 vezes 3, 9. Só que a gente vai subtrair sempre. Então, por isso que a gente vai com o sinal oposto para o outro lado, tá certo? Então, aqui, ó, vai ficar menos x à quinta e x ao cubo vezes menos 2 vai dar menos 2x ao cubo. Então, vai vir aqui, ó, mais 2x ao cubo. E agora a gente faz, ó, a gente pode o quê? Cancelar esses dois e vai sobrar, ó, tu tem duas meias e perdeu uma meia. Ficou com uma meia, tá? X ao cubo, menos 5x ao quadrado, menos 2x, mais 10. Então, agora a gente continua. Qual o número que a gente multiplica por x ao quadrado? Que vai dar x ao cubo. Beleza, a gente vai multiplicar por x, tá? Vou colocar o valor positivo aqui, porque eu quero que venha para cá negativo, ó. Se está positivo aqui, ó, x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. E como está positivo, vai vir para cá negativo, ó, menos x ao cubo. E x vezes 2 dá menos 2x, certo? Só que quando vir para cá, vai vir mais 2x. Aí se liga, ó, aqui, ó, não tem nenhum elemento com x ao quadrado. Então, eu vou botar aqui, ó, x mais 0x ao quadrado. E aqui a gente viu que vai dar mais 2x. Então, agora, ó, a gente vai fazer a subtração. Esse cara cancela. Esses dois se cancelam. E sobrou só pra gente, ó, menos 5x ao quadrado mais 10. Beleza? Aí, o que é que acontece? E agora, qual número a gente multiplica por menos x ao quadrado, que vai dar menos 5x. A gente vai multiplicar, ó, por menos 5. Professora, por que menos? Porque, ó, menos 5 vezes x ao quadrado vai dar menos 5x ao quadrado. Só que aqui, ó, já tá menos, então eu quero que ele fique positivo. Então, vai ficar, ó, 5x ao quadrado. Certo? E aqui, ó, menos 5 vezes menos 2 dá 10, menos com menos dá mais, 5 vezes 2, 10, como está positivo, vem para cá, negativo, ó, zerou tudo, ó, zerou esse, deu zero, então a gente achou, tá? Então, eu posso reescrever aqui, ó, o seguinte, ó, limite, quando x tende para a raiz de 2, eu posso reescrever, ó, esse polinômio vezes esse daqui, é a mesma coisa de eu escrever esse daqui, certo? A gente acabou de fazer isso. Quando a gente faz uma divisão, tá? O quociente vezes o dividendo vai ser igual a divisor, certo?
Aí se liga só, vai ser o seguinte, ó, a gente vai ter, né, que, ó, x ao cubo mais x menos 5, que multiplica x ao quadrado menos 2, tá dividido por x ao quadrado menos 2. Vê que bonitinho, eu posso simplificar, ó, esse com esse, ó. Por quê, professora? Porque aqui é uma multiplicação, tá? Então, agora eu eliminei onde é que vai dar zero. Agora eu posso simplesmente resolver, tá? Então, ó, ficou o limite, quando x tende a raiz de 2, de x ao cubo menos x, como, menos quanto? Mais x menos 5. Então, agora eu vou aplicar esse ponto para a gente ver quanto é que vai dar. Quando eu aplico o ponto, o limite já morreu, tá? Não precisa repetir, não. Então, vai ficar, ó, raiz quadrada elevado ao cubo mais raiz quadrada menos 5. Aqui, está dizendo que quando x tende para 2. Então, onde tem x, eu vou colocar a raiz de 2, certo? Então, aqui, ó, vai ficar... Deixa eu só reescrever como potência, que eu acho mais fácil. Ó. Aqui tem o índice 1 e aqui tem o índice 2. Então, vai ficar 2 elevado a 1 meio, tá? Tudo isso, tá? Ao quadrado mais raiz de 2 menos 5, beleza? Só que é o seguinte... O que é que a gente vai fazer agora? A gente... Opa! Ó, aqui é ao cubo, pessoal. Cometi um gafe aqui, ó, ninguém me avisou, hein? Ao cubo, beleza? Então, ó, vai ficar 2, 3 vezes 1 dá 3, dividido por 2, mais raiz de 2 menos 5. Aí eu vou voltar aqui, tá? Se qualquer coisa tiverem dúvida com regrinha de potência, dá uma olhadinha lá no vídeo que eu falei sobre as regras de potência, tá? Então, vai ficar, ó, raiz quadrada de 2 ao cubo mais raiz de 2 menos 5. Então, isso vai dar 2 raiz de 2 mais raiz de 2 menos 5, que vai dar 3 raiz de 2 menos 5. Porque aqui, ó, tem 1. 2 mais 1, 3. 3 raiz de 2, menos 5. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa aula, tá? Que fala sobre um pouco sobre, agora, né, graduação, sobre cálculo. Fiquem aí para mais vídeos, tá? E até mais.